Mas, Cambori, para você, assim, do ponto de vista de trabalho, nesse momento se fala muito sobre a mudança da carga horária de trabalho, a carga de... Como é que é? Fim da escala 6 por 1, né? 6 por 1. Hoje você, nesse modelo, estou falando do Ocidente, o trabalho hoje ele te dignifica ou ele adoece? Pela carga de trabalho que o trabalhador comum ele é submetido? Não, ele te adoece. Na escala 6 por 1 te adoece, né? Porque quem falava muito isso, acho que era não sei se era o Domênico de Massi, né? Uhum. Que falava bastante isso. Na realidade, assim, o trabalho, o Mujica também falava muito isso, né? O ser humano precisa de ter tempo, né? E o seu tempo não é só para o trabalho. O trabalho, você precisa... Você pegar a origem do ser humano, ele só trabalha para sobreviver, né? Ninguém trabalha porque vou trabalhar por... Obviamente, com o desenvolvimento no mercado de trabalho, tem trabalho que você tem mais prazer e trabalho que você tem menos prazer, né? Se trabalhar com o que você gosta, você vai ter muito mais prazer em trabalhar. Mas o trabalho em si, em termos de carga horária, ele tem que ter um equilíbrio, porque o ser humano precisa ter tempo para a família, né? Precisa ter tempo para a cultura, para lazer, e tudo isso também gera um movimento econômico, né? Apesar de quem é contra falar que não. O próprio fim da escravidão, né? A economia só evoluiu porque a escravidão acabou, né? Para quem não conhece muita história, inclusive no Brasil, né? O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E acabou com a escravidão por uma pressão da Inglaterra na época, né? Quando a gente pega a história. E os ingleses pressionaram para acabar a escravidão no Brasil, não é porque eles queriam libertar os escravos, nenhum motivo nobre, é por um motivo econômico, porque eles precisavam de mercado. Então, eu sempre dou os exemplos simples, né? Então, a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra, ela precisava, por isso ela se tornou um império colonizador, né? Ela precisava, o Reino Unido, as ilhas lá muito pequenas, ela precisava, o nível de superprodução que eles tinham, eles precisavam de outros mercados. E eles começaram a colonizar o resto do mundo. Obviamente, aqui no Brasil, houve uns conflitos nessa colonização entre os ingleses, os holandeses e os portugueses, né? Acabou prevalecendo a coroa portuguesa no Brasil. Então, os ingleses, na época, eles precisavam de novos mercados. Como eles não conseguiram colonizar o Brasil, ele já estava colonizado por Portugal, e essa briga, inclusive a Inglaterra e a Holanda, para colonizar, os holandeses chegaram a colonizar por um tempo o Nordeste do Brasil, né? E eles precisavam do mercado brasileiro. Imagina, já naquela época, depois de descobrir as Américas, é um país continental. Só que você imagina, sob o ponto de vista capitalista da Revolução Industrial, eles olhavam para o Brasil, vamos nos imaginar na época, olhavam para o Brasil e falavam assim, preciso vender meus produtos, preciso de mercado. Lá tem meia dúzia de senhor de engenho, né? Mais umas dezenas de pessoas que têm algum tipo de renda, aquilo não é mercado para mim. Como é que eu vou vender? Sei lá, imagine que ele vendia tecido para roupa ou vendia sapato. Não tem mercado. Como eu desenvolvo aquele mercado? Cara, se todo mundo que mora lá tiver renda, o mercado aumenta. Uhum. Então a pressão deles para acabar com a escravidão não era por um motivo nobre, por causa dos escravos, é porque eles queriam que os trabalhadores tivessem renda para poder consumir. Então, sob o ponto de vista do capitalismo, você dá mais tempo. E hoje a gente tem uma economia que não é primária, né? Hoje você está na área, você sabe, as pessoas querem consumir lazer, as pessoas querem consumir cultura. Então imagina se o nosso cinema no Brasil fosse altamente desenvolvido, como é nos Estados Unidos e em outros países, né? O mercado que isso se tornaria e o volume de atividade econômica isso não poderia gerar no nosso país, né? Uhum. Só que isso só existe nesse exemplo do cinema se o trabalhador tiver tempo para ir no cinema, né? Então o cara que trabalha numa escala 6 por 1, você concorda que quando o único tempo que ele tem de descanso, ele vai realmente descansar? É muito pouco provável que ele consiga fazer tudo nesse um dia de descanso, né? Consiga levar a família para passear no shopping, consiga, sei lá, levar os filhos para passear, para ter lazer, para ter cultura, para ir no teatro, para ir no cinema. Não vai ter. Então, o trabalhador, sob esse ponto de vista, ele precisa de tempo para si próprio. A gente não vive só para trabalhar. Sob o ponto de vista econômico, isso vai ser interessante para a economia como um todo, né? Pode gerar um impacto no setor da economia, que aí eu acho que o que o Estado tem que fazer é saber planejar isso onde terá impacto, para tentar minimizar o impacto nas empresas que estão em impacto, mas vai desenvolver outros setores da economia. Com certeza, como sempre desenvolveu. Sempre tudo que aconteceu, quando você deu mais direitos aos trabalhadores, mais possibilidade de renda, mais possibilidade de tempo para o trabalhador, você desenvolveu outras áreas da economia. Então, isso tem que ser planejado. Eu sou contra, estou falando aqui muito sobre sentido econômico, só para a pessoa não achar que eu sou louco, né? Às vezes fala, esse cara é louco, né? Não, sob o ponto de vista econômico, pode ter certeza que a economia vai se ajustar. Mas eu sempre volto no ponto que isso não é uma discussão econômica.
né? Para mim é uma discussão filosófica. O trabalhador precisa de tempo? Precisa. As pessoas precisam de tempo? Precisa. Então a escala 6x1 tem que acabar. Tudo que fizeram para acabar sempre teve o mesmo discurso. Eu gravei uma época um vídeo no meu canal que eu li um documento, um artigo, eu fui lendo, eu só troquei as palavras de propósito, né? Mas é um documento exatamente da época da escravidão. E eu li, os caras achavam que eu estava lendo um artigo agora do Valor Econômico, da Folha de São Paulo. Eu estava lendo um negócio do século XIX, quando os economistas da época falavam que a economia ia acabar, se acabasse a escravidão, ia acabar a economia, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Que fazia muito sentido, se você pensa só do ponto de vista econômico. Imagina se eu sou um senhor de engenho, você é um fazendeiro, você tem 1000 escravos, eu tenho 500 escravos, a nossa preocupação é óbvia. Cara, eu tenho 500 caras de trabalho de graça, se eu tiver que pagar, eu quebro. Você ia falar a mesma coisa. Era um discurso do momento também na época. Mas, obviamente, quem tinha que quebrar, quebrou, porque se o seu negócio depende de mão de obra escrava, você tem que quebrar. Sinto muito, né? Mas a economia evoluiu, ela deu um passo adiante quando acabou com a escravidão. Então, eu acho assim, é uma discussão filosófica, não é uma discussão econômica. A economia vai se ajustar. Eu tenho plena convicção disso. O país não vai acabar, não vai acontecer nada. A economia vai se ajustar. Tem uma dimensão que me deixa com a pulga atrás da orelha. Em 2013, eu fui na China, em Pequim, num festival de cinema. Fiquei lá 11 dias. E eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu já sei outras vezes aqui no canal. Que você sabe quando alguém quer falar contigo. E eu olhava lá no fundo do teatro onde eu estava, tinha 3 adolescentes, bem grandões assim. Bem altos para adolescente, mas eu vi que era adolescente, eram meninos jovens. E eu falava assim, eu ficava olhando, cara, cadê minha intérprete? Que eu tinha um intérprete de mandarim para inglês. E eu falava inglês com ela. E eu falei, cara, se eles vierem falar comigo, eu estou ferrado, porque eu não falo mandarim. Aí eles chegaram, senhor João Inácio, posso falar com o senhor? Cara, você fala português? Sim, nós estudamos português. Eu falei, mas por que estuda português? Porque as relações comerciais Brasil-China são excelentes nesse momento e há muita oportunidade de negócio. Komori, eu fiquei assim, cara, estou falando de menino de 13, 14 anos de idade, pensando em business, pensando em negócio. E foi uma surpresa para mim. Eu dei entrevista na TV chinesa, em todo canto que eu dava entrevista, a primeira pergunta é, quanto você vai investir em dinheiro na China? Eles só pensam em economia. Mas quando a gente pega, voltando ao que a gente está discutindo, a gente pega a carga de trabalho do chinês e muito do sucesso da China em prevalecer no mundo economicamente se dá a essa grande produtividade que eles têm, é uma carga de trabalho maior que o que nós temos aqui, de 6x1. Se não me engano, eles trabalham 7 dias, ou não? Não, isso tem muita coisa que ainda é lenda, né? Eles trabalham mais do que o Brasil, ainda trabalham, eles estão em plena ascensão econômica. Eu acho que a carga horária por dia que é maior, não é isso? Sim, mas assim, não é em todos os setores da economia, tá? Até saiu agora, eu vou dar uma entrevista amanhã para uma televisão chinesa, que eles soltaram o 15º plano quinquenal, né? E você vê que toda vez que eles lançam esses planos quinquenais, eles sempre têm um salto de evolução na qualidade de vida do trabalhador, não só a economia, mas na qualidade de vida do trabalhador. Então você tem que sempre olhar historicamente o que tem acontecido. O que tem acontecido historicamente é que o trabalhador chinês tem cada vez mais direitos e menos carga de trabalho e mais produtividade. Então a renda do trabalhador chinês ele cresce há muitos, acho que desde essa época que você foi, 2010, 2011, a renda do trabalhador cresce acima da taxa de crescimento da economia. Então é um sinal que a riqueza está sendo melhor distribuída. Se a renda do trabalhador está crescendo acima da taxa de crescimento da economia, a taxa do PIB, né, é sinal que o trabalhador está ganhando cada vez mais proporcionalmente ao que está crescendo a economia. Essa é uma leitura que a gente tem que fazer. E ele tem cada vez mais direitos e menos carga de trabalho e mais produtividade, porque a produtividade está associada à tecnologia. Então eles vêm numa evolução, e nesse plano que eles divulgaram agora vai ter um outro salto. Tá? Quem critica e faz esse tipo de leitura e fala, você está defendendo a China, mas eles trabalham, não sei o que, lá eles não têm, são escravos. Tem muita gente que tem essa visão. E não é. Se você for na China e perguntar para o trabalhador chinês, ele não tem essa impressão, porque a vida dele está melhorando. Ele fala, hoje eu trabalho 8 horas por dia. Tá, mas ano passado, sei lá, 10 anos atrás eu tomava 10, né? E no plano aqui, o meu plano é daqui 2 anos, trabalhar 1 hora menos, porque estão também agregando tecnologia. Então, eles têm essa consciência que a vida deles está melhorando, Sim. Não está piorando, né?
E aqui no Brasil a gente não tem essa impressão, principalmente a classe trabalhadora não tem essa impressão, porque a renda do trabalhador, em proporção ao crescimento da economia, como a gente gera mais desigualdade, está diminuindo a renda do trabalhador, não está aumentando. Por mais que tenha reajustes pela inflação e tal, mas o trabalhador ele sente que ele está gerando mais riqueza, mas cada vez uma parte menor dessa riqueza está sendo apropriada por ele, né? E ele está tendo que trabalhar cada vez mais. Com a precarização do trabalho no Brasil, depois da reforma que o Temer, a reforma trabalhista, que prometeram que tudo ia melhorar, na realidade só piorou para a vida do trabalhador. Porque hoje ele não tem mais garantias, né, trabalhistas, porque ninguém mais hoje quer ser CLT, né? Esse fenômeno que eles chamam da uberização da economia, né? Tipo, você ganha pelo que você trabalha. Então ele sente que talvez ele ganhe mais do que se ele fosse CLT, mas ele está trabalhando muito mais. Ele não está trabalhando menos, né? Porque você sabe que o pessoal entrega do iFood, Uber, o cara fica ralando porque como ele ganha pelo que ele produz, ele tende a trabalhar cada vez mais. Aí no final do mês, sei lá, se ele fosse CLT, ele ganharia 3 mil, aí ele está ganhando 5 como Uber, ele tem a impressão que ele ganha mais. Sim. Mas se ele botar no papel, ele não teve um ganho em qualidade de vida, em tempo, né, que ele teria fora do trabalho para ele. Então, assim, quando a gente olha a economia como todo e esses parâmetros, a economia chinesa está evoluindo e a vida do trabalhador chinês está evoluindo junto, né? No Brasil, não. A nossa economia está evoluindo, mas a vida do trabalhador no Brasil está cada vez ficando pior, né? Porque como a gente gera mais desigualdade, é um sinal que cada vez todo o crescimento econômico que a gente produz enquanto sociedade está sendo cada vez mais concentrado em 1% da população. Pessoal, eu abri uma confraria, a Confraria José Cobori. Eu me encontro com vocês uma vez por mês para a gente conversar sobre os assuntos do momento, o que está acontecendo, o cenário, falar sobre tudo isso que a gente já fala aqui no canal, mas num grupo ali fechado da Confraria José Cobori. Muitos de vocês sempre perguntam como ajudar que esse canal continue transmitindo informações com base na realidade, né, e para o bem da sociedade. Então, quem quiser participar, o link estará aqui na descrição. Confraria José Cobori, a gente se encontra lá uma vez por mês para debater os assuntos do momento.